Como é maravilhoso ter mais um dia de oportunidade, de graça, vindo do nosso Senhor Jesus. A nossa meditação de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 2. E o título da mensagem de hoje é Só os fiéis serão salvos. Flávio, como é que eu posso demonstrar fidelidade ao Senhor Jesus? A Bíblia apresenta, num contexto geral, que estamos vivendo um grande conflito entre o bem e o mal, e onde o jogo que Satanás ele está lançando e muitos estão caindo é exatamente em não obedecer os mandamentos de Deus. Muitos têm em sua mente, em seu coração, o fator de ele guardar qualquer mandamento ou viver uma vida digna, entre aspas, porque a vida digna, a Bíblia apresenta que é só aquele que vive os preceitos de Deus, que andam em conformidade com a palavra de Deus, aqueles que buscam incansavelmente seguir a Jesus. A palavra de Deus ela é certa em nos apresentar que todo o contexto, como é que eu posso apresentar fidelidade a Jesus? A Bíblia apresenta em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos. Leia e estude os 10 mandamentos que a Bíblia apresenta e você vai ver se você está andando em conformidade com a palavra de Deus ou não. Porque veja bem, primeira carta de João capítulo 2 diz aqui: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo, ele aqui apresenta que é o nosso intercessor. Ele está intercedendo por nós. Mas a intercessão só é lançada naquele que busca, certo? Naquele que se acha realmente pecador, falho. Mas aqui veja bem que o texto apresentou filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E o que é pecado? Capítulo 3, vá agora, 1 João capítulo 3, verso 4, aqui diz: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, capítulo 2 de João, verso 1, apresenta que aqueles que precisam de um advogado são todos aqueles que têm quebrantado a lei de Deus, que têm negligenciado a lei de Deus. Muitos estão envoltos de igrejas, pastores, seguindo a palavra, tendo a Bíblia na mão, mas estão em transgressão. E muitos querem estar exatamente e lutam, dizendo que estão seguindo a verdade, vivendo a verdade, mas a Bíblia apresenta quem está na verdade. Olha bem o versículo 4, capítulo 2, verso 4 de 1 João. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você está percebendo que a verdade só se encontra naquele que é fiel? A verdade não se encontra naquele que é infiel, naquele que tem transgredido a lei. Você compreende que a lei, ela exatamente existe para pôr ordem nas coisas. Então, um fora da lei não consegue ter a verdade em si. Não. A Bíblia apresenta que Jesus, ele é a verdade, pois ele diz no Evangelho de João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a palavra eterna. Jesus Cristo, ele é. Amém? Mas vejam bem, muitos têm dito, Flávio, mas os mandamentos eram para Moisés, era para o povo do Egito, lá atrás, aquele povo de Israel. Isso hoje não existe. Olha o que o versículo 7 do capítulo 2 de 1 João diz. Amado, não vos escrevo mandamento novo,
senão um mandamento antigo, antigo, lá do passado, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então ele está dizendo que não escreve mandamento novo, a não ser o antigo que já existia, que ele já tinha ouvido. Então a Bíblia não apresenta algo novo. O novo que está apresentando aqui no Novo Testamento é exatamente a graça de Jesus, que está sendo agora mais abundante. Não era como antes, que quando o pecador transgredia já recebia a recompensa de imediato. E hoje a sua graça está mais abundante, como fala em Romanos. No livro de Romanos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente e que eu e você venhamos ser fiéis e leais à palavra de Deus. Guarde os mandamentos. No Evangelho de João 14, verso 15, o próprio Senhor Jesus, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no Salmo 101, versículo 6, ele diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, este me servirá. Quer servir ao Senhor Jesus? Quer ser salvo por sua graça? Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e guarde os seus mandamentos. Porque o contexto geral da palavra de Deus é contra a lei de Deus. Satanás quer levar você a transgredir a lei de Deus, guardar o que quer e fazer o que quer. Então, se é você como ser humano está fazendo assim, misericórdia. Busque rever os seus conceitos e seguir a palavra de Deus com fidelidade. Arrisca. Flávio, é assim mesmo? Abra sua Bíblia no Salmo 119. Veja o que o servo do Senhor ele escreveu aqui. 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É o que está escrito na minha Bíblia, certo? Versículo 6 ele diz, então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Quer salvação em Jesus? Primeiro, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E segundo, seja fiel à sua palavra. Jesus ele veio buscar todos aqueles que se encontram doentes e enfermos, que sabem que realmente precisam e necessitam dele. Mas Jesus ele salva para ser obediente e não para viver em desobediência. Jesus ele salva para a pessoa ser testemunha fiel e leal da verdade que há nele e não para apresentar as verdades que há em nós, porque muitas vezes achamos que aquilo que eu exerço, que já tenho hábito de muitos e muito tempo em praticar, aquilo é como se fosse uma verdade. Amados, a verdade é Jesus. Ele apresenta, ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer salvação? É Jesus. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus, aceite-o e siga sua palavra. Amém? Vamos juntos orar? Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor nos salvou para sermos obedientes à Tua palavra. Ajuda-nos como falhos, muitas vezes seguindo nossos pensamentos e propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os Teus caminhos, a Tua palavra. Pois o Senhor quer nos salvar não só a nós, mas a todos quantos tiverem contato com cada filho Teu. Perdoa nossos pecados, Senhor, que são muitos. Mas em Tuas mãos entregamos a nossa vida e que o Senhor possa nos salvar para logo, logo, Senhor, encontrar o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Obrigado por tudo e toma-nos em Teus braços em nome do Senhor Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, como está escrito em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Amém?